Em 4 de maio de 2023, sai o grande Guardiões da Galáxia, volume 3. Dirigido e escrito por James Gunn, um filme aguardadíssimo. O filme da Marvel, faz parte desse universo da Marvel, e o primeiro filme foi uma surpresa, porque simplesmente falava de um grupo que não tinha sido apresentado. Muita gente conhece o Batman, o Super-Homem, pensa em Liga da Justiça, mas um grupo chamado Guardiões da Galáxia foi uma tacada de mestre de James Gunn que acabou fazendo com que esses personagens entrassem em nossas vidas. O carismático Groot, que é interpretado pelo Vin Diesel, também ele só fala uma coisa, I am Groot, e o carismático Rocket Raccoon, interpretado pelo Bradley Cooper. James Gunn conseguiu botar em nossas mentes personagens novos, personagens que não tinham sido vistos, que pouca gente leu nos quadrinhos. Teve o primeiro filme lá em 2014, o segundo filme em 2017 e agora em 2023 sai esse terceiro filme fazendo muito e muito sucesso. Na fórmula James Gunn tinha mais uma coisa que era extremamente interessante. Um dos personagens de destaque, né, que é o líder, digamos assim, dos Guardiões da Galáxia, o Peter Quill, que é interpretado pelo Chris Pratt, ele andava com o Walkman. E nesse Walkman tinha uma sequência de músicas que tinha uma ligação emocional com o personagem, uma ligação com as lembranças desse personagem. E esse primeiro remix fez muito sucesso. Awesome Mix do primeiro, volume 1 do primeiro filme, que foi chamado de volume 1, depois foi lançado do volume 2 e depois foi lançado do volume 3. Tem muitas músicas com conhecidos, tem até o Jackson 5, tem o David Bowie. O volume 1 abordou a década de 70. O volume 2 abordou a década de 80. E o volume 3, a década de 90. Eu sou Thiago Nascimento, neurologista e nerd, e hoje eu vou falar de Guardiões da Galáxia 3 e a nostalgia e a sua relação com a música. Vamos lá! Os Guardiões da Galáxia surgiram lá em 1969 na Marvel Super Heroes 18. E o grupo não tinha nada a ver com esse grupo que a gente está vendo hoje no cinema. Era um grupo formado por 4 heróis. Entre eles estava o Yondu, que é interpretado pelo Michael Rooker aí nos filmes da Marvel, né? Esse Yondu era totalmente diferente. A única coisa que tinha em comum era essa questão da flecha, que na verdade o personagem usava um arco. Caiu praticamente no esquecimento. Essa equipe, que é a equipe que hoje a gente vê mais próxima a essa do cinema, com Peter Quill, o Senhor das Estrelas, chefiando essa equipe, foi só em 2008. Além do Peter Quill, tinha a Gamora, já tinha o grande Rocket Raccoon, já que aí chamou o Groot, o Adam Warlock, que aparece nesse filme, nesse terceiro aí, e no segundo também dá um vislumbre que ele vai aparecer. Antes, o grande Drax. E além disso, ainda tinha uma personagem que vai aparecer nesse terceiro filme que se chama Phyla-Vell. Então esses Guardiões, eles faziam parte da Terra 616, que é o universo principal da Marvel. E foi eles que deram origem, né, a esses filmes do nosso querido James Gunn. Mas vamos falar sobre nostalgia. Vamos viajar lá para o século 17, 1688. O médico suíço Johannes Hofer escreve lá A Morte por Nostalgia. Mas que doença era essa? A doença acometia soldados suíços, tinham ido lá para a guerra e sentiram sintomas de taquicardia, mal-estar, dor estomacal, muita fadiga, muito cansaço. Esses indivíduos, eles melhoravam quando voltavam para suas casas. Era esse o tratamento dessa doença terrível que se chamava de nostalgia. Alguns comandantes do exército, naquele momento que os soldados suíços estavam em batalha ou indo para alguma atividade fora dos seus lares, proibiam que esses soldados cantassem suas músicas. As músicas que lembravam lá a Suíça, justamente para evitar que esses soldados pudessem cometer suicídio ou desertassem, fossem acometidos por essa doença maligna chamada
nostalgia. E esse nome que o Jonas ele cunhou veio de quê? Veio do grego nostos, que significa lar, e algia, que significa dor. Então era a dor por essa falta desse lar. Mas essa doença não acontecia só na Suíça. Foram passando os tempos e as migrações começaram a ocorrer mais e mais. E foi percebido que pessoas de outros países tinham. Lá pelo século XX, começa a ideia de que talvez a nostalgia seja associada à depressão, mas que talvez não seja a causa. Até que chega um momento que para-se de pensar que ela seja uma doença. E para-se de pensar também que a nostalgia tem a ver com um lugar. Ela pode ser relacionada a coisas, a momentos diferentes, momentos nostálgicos. Pode ser, de repente, um alimento que faz você ter essa nostalgia. Não necessariamente era o lugar ou era a sua casa. Passando aí do século XX, a gente começou a avançar muito na ciência. E a ciência começou a ter uma atenção especial para a nostalgia. E foi percebido, na verdade, que talvez aquela tristeza estivesse ali, mas a nostalgia tinha um papel, muitas vezes, de fazer aquela pessoa se reequilibrar, fazer aquela pessoa ter alegria, fazer aquela pessoa se restaurar. A nostalgia tinha a ver com o quê? Aumento de autoestima, aumento de sociabilidade. Tinha todo esse sentimento envolto na nostalgia. A nostalgia é um fato, se refere a um fato passado. Será que é positivo? Ou será que é algo que nos prende ao passado? A nostalgia ela funciona como um apoio para a gente saber quem a gente é. Ela é uma espécie de conexão, uma espécie de ligação com que faz com que você reconheça quem é o você, mesmo com essas mudanças. Então, muitas vezes a pessoa pode passar por uma fase de mudança tremenda, mas a nostalgia faz com que você se conecte a você mesmo e você vai reconhecendo e vai seguindo aquele caminho com mais tranquilidade. Por que que não é uma nostalgia algo que aconteceu há um minuto atrás? Por que que não é uma nostalgia? É o começo desse vídeo. A gente tem uma curva de memória que acontece em nossa vida. Esse aumento de memórias e da importância dessas memórias. A gente começa na infância com um período de esquecimento, amnésia infantil. Depois a gente tem um salto, que é esse reminiscence bump. Esse salto, esse bump, esse reminiscence bump, que eu vou mostrar aí na figura para vocês, que eu estou mostrando aí na figura para vocês, é onde você tem mais memórias. Mas corresponde também àquele período da mudança, aquele período que você passa a saber quem é você, quem é o eu. Você deixou de ser uma criança, você está criando o seu eu. É o momento que muitas vezes você vai entrar depois numa faculdade, que você vai construir uma família, que você vai ter filho, que você vai mudar de casa. Esse período é o período mais nostálgico. Depois, a partir daí, você tem uma queda dessas memórias e você passa a ter lembrança muito mais, quando vai ficando mais velho, dessas memórias nessa faixa. De 15 a 25 anos, de 15 a 30 anos, alguns autores dizem. E é por isso que muita gente chega e fala, não, naquele tempo meu que era bom. Porque as memórias que a gente mais lembra e que a gente mais tem nostalgia, ou melhor dizendo, aquelas memórias que são mais nostálgicas são justamente nessa faixa etária aí, onde teve muita mudança. Então essa é a Lifespan Retrieval Curve, ou seja, a curva de vida em relação à memória, né? A nostalgia acaba envolvendo todo o cérebro de certa forma. A questão da lembrança da memória envolve muitas vezes a região lá do hipocampo. Vai ter regiões que são regiões responsáveis pelo discernir se aquilo dali é válido ou não para mim. Então o córtex pré-frontal também vai ser ativado. Mas principalmente a região das emoções, que é o sistema límbico. O sistema límbico é extremamente complexo. Ele tem uma ligação justamente com essa região do núcleo da base. Então, de dentro a fora do cérebro, você vai ter envolvimento. E além disso, vai ter envolvimento com os sentidos. Então, muitas vezes vai estar ligado à questão da audição, e aí entra a música, vai estar ligado à questão do olfato. Gente, se a gente mostrar uma imagem aqui, sem som é uma coisa. Se a gente botar uma música clássica, é outra. Se a gente botar uma música de terror, é outra coisa. A música dá o contexto. E é essa música que nos acompanha desde muito tempo atrás. Aí o pesquisador Lawrence Parsons diz: bebês de 6 meses a 1 ano, eles escutam a música num ritmo, eles percebem quando aquele ritmo tem algum erro. Quando passa dessa idade,
eles só percebem os erros daquelas músicas que eles escutam mais. A música faz a ligação com o mundo externo. Agora imagine música junto com nostalgia. Ela faz você ter o pertencimento, a você saber quem você é. A música que é nostálgica para você, e aquela música tem aquele clímax, né? Tem aquele momento que é um momento que você sabe que vai vir aquele bam, que vai alegrar mais você. Muitas vezes a gente começa a liberar dopamina antes mesmo de chegar naquele momento da música, porque a gente já sabe que a música é daquele jeito, é a música que a gente já gosta. É uma espécie de antecipação. É a música que é nostálgica pra gente. Então acontece aquela explosão de sentimentos e libera dopamina. Então, mais uma vez envolvida com um centro de recompensa. Quando essa música faz parte de um contexto e você compartilha com alguém que gosta também daquela música, aí você gera a empatia. E o hormônio da empatia, um dos hormônios, claro, é a ocitocina, que é também o hormônio do amor, né? Então foi percebido que naqueles grupos que as pessoas vão aprendendo, tocando músicas em conjunto, há uma extrema liberação de ocitocina ali. E a gente tem que lembrar que empatia gera confiança, que depois leva à construção de relacionamentos. Então ela é essencial. Então perceba que a música sempre fez parte junto com a linguagem. Elas caminharam lado a lado para o ser humano. E na verdade a gente percebe que muitas vezes a gente vem se afastando disso. A cada dia a gente vem se afastando da música. A gente vem se afastando da música, que é a arte. Se a gente viajar no tempo, chegar lá em Da Vinci e perguntar, Da Vinci, qual a diferença entre música e ciência? Ou entre arte e ciência? Ele não vai conseguir separar uma coisa da outra. Porque antigamente a gente sabe que a música era ensinada, né, como uma matéria mesmo. A música tem uma série de benefícios. Um desses benefícios é a própria nostalgia. A música vai fazer, junto com a nostalgia, com que as dores sejam menores. Então ele faz com que a percepção de dor seja melhor. O bem-estar seja maior. A música é tão poderosa quando se fala em questão de memória, e essa memória musical, que a gente sabe que mesmo uma pessoa que tem um grau gravíssimo, já esteja naquele estágio mais grave da doença de Alzheimer, a música pode fazer se reconectar e ter memórias do passado. Ele pode lembrar como se canta. A música é tão importante que uma pessoa pode perder a fala, pode ter uma afasia, não conseguir falar, estar afásico, mas conseguir cantar. A linguagem fica mais à esquerda e a questão da música fica mais no hemisfério direito, no lado direito do cérebro. Tem um vídeo sobre afasia, assistam, vou botar o link aqui em cima. Então, quando se fala de hemisférios cerebrais, além disso, quando a gente fala da música, vai ter componente da música que também está do lado esquerdo. Geralmente, o lado direito cerebral ele vai estar mais vinculado à parte de melodia e timbre, enquanto o lado esquerdo vai estar ligado muito mais a ritmo e afinação. E lógico, gente, como todo aspecto da neurociência que eu venho trazendo aqui para vocês nesses vídeos, o marketing vai se utilizar disso. Então, o marketing, ele utiliza a nostalgia para fazer com que a gente corra atrás. Pô, lançaram os bonecos que eu gostava na infância, lançaram agora uma versão diferente. Aquilo vai me criar uma nostalgia. E eu vou correr atrás daquilo. Eu vou ter um dia cansado, de repente eu olho para aquele boneco e tenho um sentimento nostálgico. Eu tenho um filme que foi lançado lá há muito tempo atrás. Lança-se a nova versão desse filme. Isso mexe com nostalgia. Lança aquele alimento, aquela comida que tinha sido lançada no ano passado, revisitada. Mas a nostalgia é um sentimento bom. A gente viu que ela saiu de uma doença para algo positivo. Então sentir nostalgia pode levar a pessoa até mais, ela ser muito mais altruísta. Olha que interessante. O que nosso querido diretor e roteirista James Gunn fez foi mexer com nossa nostalgia. Quando ele criou aquele filme lá em 2014, hoje quando eu começo a escutar Roca the Feeling, que tocou lá em 2014, eu já lembro de Guardiões da Galáxia. Só que James Gunn, esse diretor desse filme, ele tá saindo da Marvel. Ele tá indo agora pra DC. Será que lá ele vai construir a Liga da Justiça, um bom Super-Homem, um bom Batman para concorrer aí com a Marvel? Eu tenho que dizer que é a melhor trilogia da Marvel. Eu volto a repetir, assista esse filme, é maravilhoso. Dá destaque ao meu personagem favorito, que é o grande astro, que é o Rocket Raccoon. Guardiões da Galáxia é um filme que fala desde o começo sobre nostalgia.
Desde o dia que a mãe de Peter Quill no primeiro filme falece e dá uma fita cassete pra ele com aquelas músicas que tocam no momento inteiro durante o filme. E aí se repete no volume 2 e se repete no volume 3. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, deixem a curtida, deem sugestões de vídeo. O pessoal tá sempre dando aí sugestões de pauta pro vídeo. E compartilhe com pessoas que vocês acham que vão gostar também. Não se esquece, gente, de se inscrever no canal. É muito bom se inscrever no canal, porque aí faz com que a gente divulgue mais esse vídeo. Nostalgia faz a gente se conectar a quem somos nós e ao mundo. Por isso que somos nostálgicos. E por isso que a cada dia que envelhecemos, nos tornamos mais nostálgicos. Até lá, gente!